Deus abençoe a sua vida. Vamos falar um pouco sobre a ressurreição dos mortos. E logo em seguida a gente vai interceder um pelo outro, tá bom? É importante nós dominarmos cada assunto. E nós vamos abordar esse assunto. Vamos abrir a Bíblia no Evangelho segundo escreveu São Marcos, no capítulo 12, versículo 26 e 27. E acerca dos mortos, disse Jesus, que houverem de ressuscitar, não tendes lido no livro de Moisés, como Deus lhes falou na sarça, dizendo, eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Ora, Deus não é Deus de mortos, mas sim é Deus de vivo. Por isso, vós errais muito, não é? Ali naquela passagem bíblica, Jesus tira qualquer dúvida acerca do pós-morte, né? Que Abraão, Isaque, Jacó já haviam desencarnado. O corpo já não estava somente a sepultura, mas ele é retratado como vivo, o Deus dos vivos, né? E a ressurreição é ensinada no Antigo e também no Novo Testamento. Você vê que o próprio Senhor Jesus, ele citou o Pentateuco, né? Dizendo que quando Deus fala com Moisés, Deus fala que ele é o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. No Novo Testamento, o apóstolo Paulo foi quem mais escreveu sobre a doutrina da ressurreição. Lá na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 15, aleluia, ele ensina aqui a palavra de Deus, nos versículos 51 e 52, eis aqui vos digo um mistério, na verdade nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados num momento, no abrir e fechar de olhos, até que antes a última trombeta, porque a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Glória a Deus. Em 1 Tessalonicenses também, no capítulo de número 4, a partir do versículo 13, diz assim, não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais com os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com eles. Dizemos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos, para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com a trombeta de Deus, aleluia. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, aleluia. O apóstolo expressa a inconfundível, aleluia, ressurreição dos mortos, dos crentes na pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. No livro de Apocalipse, no capítulo, aleluia, no livro de Apocalipse, o apóstolo João também apresenta um relato bem detalhado sobre o acontecimento que envolve a ressurreição dos mortos. Vamos abrir a Bíblia
em Apocalipse capítulo 20, a partir do versículo 4 até o 13. E vi tronos, e assentando sobre eles aquele a quem foi dado o poder de julgar, e vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam sinal na testa nem na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Mas os outros mortos não viveram até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre este não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. E, acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão, sairá e enganará as nações que estão sobre os 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujos nomes é como a areia do mar, para juntar em batalha, e subirão sobre a largura da terra, e cercarão o arraial dos santos, a cidade amada, mas desceu fogo do céu e os devorou, e o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta, o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. E vi um grande trono branco, e os que estavam assentados sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para ele. E vi os mortos grandes e pequenos que estavam diante do trono, e abriu-se os livros, e abriu-se outro livro que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu mal aos mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que nele havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida será lançado no lago de fogo. Pai Celestial, abençoa nossos corações, a nossa alma, perdoa os nossos pecados, sara a nossa vida espiritual, Senhor Jesus. Nos enche, Senhor Jesus, do teu poder. Eu te peço neste momento, papai, que nos dirija nesta caminhada até Jerusalém Celestial. Oramos agora, Senhor, por aqueles que estão fracos dentro da nossa família, por aqueles que estão desviados, distanciados, por aqueles que ainda não conhecem o Senhor Jesus. O Senhor disse, aleluia, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Meu Pai, abençoa cada um de nós que tenhamos esperança. Se for para enfrentar a morte, vamos enfrentar e vamos ressuscitar. Se for para o arrebatamento, seremos transformados. Aleluia. Mas a transformação só acontecerá após o arrebatamento, após a ressurreição dos mortos. Logo, a ressurreição, nós, os vivos, seremos transformados e seremos arrebatados no nome do Senhor Jesus. Amém, meu irmão? Que Deus abençoe, amém? E dê a sua oferta para o trabalho de Deus. Você não é obrigado a dar, mas eu creio que Deus está tocando no teu coração para você participar do reino dele na terra, sendo um mantenedor, né? Agora nós estamos com 6 horários na rádio, daqui a pouco, das 2 horas da tarde às 4 horas da tarde, estarei fazendo o culto da família, amém? E eu conto com a sua cooperação para esse trabalho. Fique com Deus, fique na paz do Senhor.